Neste momento, convidamos para falar sobre aspectos relevantes da nova Previdência Social, João Marcos. João Marcos Maia é formado em Administração de Empresas. Fez especialização em Administração Tributária na ESAF, especialização em Gerência Geral na UES, MBA Internacional Amana Key. É mestrando em Administração na UES e na Universidade de Coimbra e doutorando em Desenvolvimento Regional na UES e na Universidade de Barcelona. É concursado da Secretaria da Fazenda do Ceará para o cargo de Auditor do Tesouro Estadual. Atualmente é presidente da Seraprev. Por favor, com a palavra, João Marcos. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui para tratar de um assunto tão relevante, que é a questão previdenciária, que, do ponto de vista fiscal, é o segundo maior problema desse país, porque o primeiro é a dívida pública, e a Previdência tem realmente gerado problemas graves do ponto de vista fiscal, pelo déficit que tem acumulado ao longo dos anos, o déficit atuarial, o déficit financeiro, e o esforço que a nação faz para superar esse déficit. Em 2020, esse déficit superou aos 300 bilhões
para toda a nação brasileira, considerada aí governo federal, estadual, municipal. E, no caso específico do Ceará, para vocês terem uma ideia da dimensão desse déficit, o volume de investimentos da nação brasileira, do governo federal, superou um pouco a 40 bilhões. E o déficit foi quase 10 vezes esse valor investido pelo governo. Então, imaginemos nós que, se não houvesse um déficit de tamanha proporção, o volume de recursos que seriam aplicados para o desenvolvimento da nação brasileira seria absurdamente impactante na vida de cada cidadão brasileiro. E é sobre isso que a gente gostaria de comentar com vocês. Eu sou um servidor público, estadual, de carreira, já vinha do governo federal, que eu era da Previdência. Queria cumprimentar aqui, ele saiu, acho que ele está atrás, o Juraci, né? O coordenador, só cumprimentando e parabenizando por este evento e a oportunidade que oferece para tratar de questões tão importantes para a administração pública. Então, voltando à questão do investimento, se a nação brasileira tivesse um volume de investimento de 300 bilhões, mudaria radicalmente a vida da nação brasileira, daquelas pessoas mais necessitadas, dado que o número de desempregados, pessoas pobres, é enorme na nação brasileira, que supera aí a 15 milhões de pessoas, população cearense, 9 milhões de pessoas. Vocês têm uma ideia da dimensão do número de pessoas que sofrem pelo baixo nível de investimento no nosso país. Aí, retratando isso para o estado do Ceará, a Previdência Estadual cearense apresenta um déficit a cada ano da ordem de 1,5 bilhão. E, como secretário de Fazenda que fui, por 3 oportunidades, a gente sabe o tamanho e o esforço que o estado do Ceará faz para arregimentar recursos e canalizá-los para o investimento, porque só o investimento promove a transformação da vida do cidadão. Não há outro caminho. Ou nós investimos pesadamente no desenvolvimento socioeconômico, ou nós vamos continuar com o nível de pobreza, de miséria que nos assola e que nos divide, porque há um fosso enorme entre os mais ricos e os mais pobres, e esse realmente é o grande desafio do Estado brasileiro. E esse desafio passa pela eficientização da administração pública. E aí entra o papel do Tribunal de Contas do Estado, que é relevantíssimo. O Estado brasileiro precisa sair da era do papel. O Estado brasileiro precisa sair da era de procedimento para a gestão por resultado. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou executando de forma tão esmerada, tão bem feita, não traz resultado nenhum para a sociedade, não há por que eu continuar fazendo aquilo de forma tão perfeita. Como dizia Peter Drucker, não há nada mais ineficiente do que fazer eficiente aquilo que não precisa ser feito. E aquilo que não precisa ser feito é aquilo que não traz resultado. O recurso é escasso. Os recursos públicos são escassos. Nós não podemos, portanto, desperdiçar recursos públicos, ainda que se cumpra rigorosamente os procedimentos previamente definidos. Então, inverter essa lógica, inverter esse modelo, de sair dessa burocracia ultrapassada e obsoleta para um modelo de gestão para resultado, meus irmãos, meus amigos, é que é o caminho. E o Tribunal de Contas tem um papel muito importante, porque os gestores públicos se pelam de medo dos órgãos de fiscalização. E os órgãos de fiscalização tinham que mudar o foco da avaliação deles e levar esse foco para resultados, fazendo com que cada gestor público avaliasse melhor a aplicação desses recursos, para ter certeza que aquilo que está sendo aplicado
vai trazer retorno para a sociedade, vai agregar valor para a sociedade. Se nós assim não o fizermos, nós vamos levar muitos anos para mudar essa cultura miserável dessa burocracia que não gera resultado nenhum. Então, eu gostaria aqui de mostrar para vocês os números da Previdência, porque, em cima desses números, eu gostaria de discorrer sobre algumas questões que afligem a administração pública, que precisa tão pesadamente de reforma. E não é uma reforma macro apenas. Nós temos que mergulhar até entender o que é que o cidadão espera de nós, o que é que o cidadão deseja de nós, para que eu possa oferecer para esse cidadão produtos e serviços dentro das especificações que ele deseja, e não que eu possa entregar como homem público. Então, esse é o grande desafio. A Previdência é um grande desafio. O Estado do Ceará, e agora me reportando à realidade cearense, tem um déficit de 1,5 bilhão, como eu acabei de ressaltar. Esse ano que passou, 2020, foi 1,518 bilhão. Quer dizer, tem a contribuição do servidor, tem a contribuição da patronal, juntando essas contribuições e fazendo o batimento com as despesas do sistema, sobra uma diferença, déficit, de 1,518 bilhão, que o Tesouro Estadual tem que suportar. Então, o governador libera mensalmente mais de 120 milhões de reais para poder complementar aquilo que falta entre as receitas e as despesas com aposentados, pensionistas, reformados, da reserva remunerada, e são da ordem aí de 80 mil pessoas. Portanto, um número pequeno de pessoas, se eu considerar que esse recurso poderia ser canalizado para os 9 milhões de cearenses. É esse o desafio. Eu não posso me contentar apenas em ter capacidade financeira de tapar esse buraco a cada ano. Porque o que eu tenho que me perguntar é, onde que esse capital, 1,5 bilhão, que eu tirei do caixa, poderia ser alocado para potencializar o desenvolvimento e tirar da miséria, e tirar do baixo nível de escolaridade, do baixo nível de renda, cidadãos que nesta hora não têm o que comer, que vivem miseravelmente, com 1/4 do salário mínimo. E não é pouca gente, pessoal. Chega próximo aos 2 milhões de pessoas, dos 9 que nós temos no estado do Ceará. Então, esse é o desafio, nós estamos perseguindo esse desafio de forma determinada, porque nós estamos com foco em 2 grandes objetivos. Primeiro, melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo sistema previdenciário, que é de péssima qualidade. É de péssima qualidade. É inadmissível uma senhora perder o marido, ficar viúva, e ainda perde a renda, porque a burocracia do Estado impõe meses para liberar uma renda para essa senhora, para essa família que ficou sem o financiador, o gerador da renda daquela família. Amigos, entre o órgão setorial do servidor, que o servidor trabalhava, a CEPLAG, a Ceará-Prev, a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado leva anos para um processo desse ser atendido. E eu aqui quero parabenizar, na pessoa do presidente, o presidente Valdomiro Távora, que atendeu ao nosso pleito, e nós estamos redesenhando todos esses processos. E o tribunal disponibilizou os técnicos e competentes técnicos, diga de passagem. E aí eu gostaria de ressaltar aqui na pessoa da doutora Juliana,
que tem nos assistido, tem participado desse redesenho, porque eu não acredito em processo que deva ser redesenhado de forma fechada e clausurada entre quatro paredes e entre os técnicos da Seraprev. Não. Começa com a setorial, lá no RH da setorial. Passa pela Seraprev, vai para a Procuradoria-Geral do Estado e chega no Tribunal de Contas do Estado. Portanto, é como passagem de bastão. Quando esse bastão chegar na mão do Tribunal de Contas do Estado, já é para estar bonitinho, redondinho, só para o tribunal homologar. De formas que eu reduza de 2, 3 anos ou mais para dias. Eu acabei de preparar uma minuta de lei, mandando para a Assembleia Legislativa, uma lei complementar, que reforma a Lei Complementar 31, estabelecendo um prazo de 15 dias para que a Seraprev implante a pensão provisória, com o propósito de mitigar o sofrimento dessas pessoas. Passar mais de 15 dias sem receber o seu dinheiro, para mim, já é um efeito nefasto na vida de uma família que ficou órfã, ou porque o pai faleceu, ou porque a mãe daquelas crianças faleceu, e, portanto, o Estado, nesse momento, tem que socorrer essa família imediatamente. Ou então, ela vai depender dos parentes, dos amigos, para poder se sustentar enquanto o Estado resolve com a sua burocracia. Por sinal, muito bem formulada, porque eu nunca vi uma criatividade tão grande para a gente criar passos e passos e passos e passos, e exigências que estão na cabeça de técnicos, mas não está escrito na norma, determinando que é para fazer aquilo. Como, por exemplo, comprovante de endereço. Vou pegar casos práticos aqui para poder ficar fácil da gente entender. Que o técnico só quer liberar a pensão se a mulher comprovar que morava sob o mesmo teto do marido. Ora, meus amigos, numa época dessa, que tem vários tipos de arranjos conjugais, só eu tenho uns 5 colegas que o camarada mora num canto e a mulher mora em outro, e se encontram só para o momento de bom relacionamento. Tá certo? Aí um casal desses, que tem filho, que tem independente, na hora que precisar da pensão, não, porque seu pai morava no endereço, a sua mãe morava em outro, como é que prova que você... Está entendendo? Então, nós precisamos rever. Isso é que eu chamo de burocracia inútil. E, meus amigos, burocracia inútil criada por gente que tem mestrado, doutorado. E para que se viu tanto estudo? Para que se viu tanto tempo sentado no banco da universidade estudando? Então, essas reflexões nós precisamos fazer. Eu estou sendo até meio apelativo, porque eu estou dentro do órgão que, para mim, é o cerne de todo esse processo, porque daqui do tribunal pode sair orientações e procedimentos racionalizadores que vai transformar a vida das pessoas, que vai impactar positivamente a vida das pessoas. Nós precisamos, sim, portanto, no caso da pensão, da aposentadoria. Se eu disser o número aqui da aposentadoria, vocês não acreditam. Vocês acreditam que uma aposentadoria, às vezes, leva 10, 15 anos para ser homologada pelo Tribunal de Contas do Estado? Creio do que eu estou lhes dizendo. Creio. E o meu esforço agora é de cidadão completou o tempo de aposentadoria, ele entra com pedido, eu já tenho que ter o dossiê dele todo pronto, não é para eu preparar o dossiê na hora que o camarada vai aprender, vai pedir a aposentadoria, já é para estar tudo pronto. Com esse avanço tecnológico, com essa tecnologia abundante que nós temos hoje. Interessante é que bandido não tem dificuldade nenhuma de usar a tecnologia a favor das espertezas dele. Mas nós, na administração pública, para jogar tecnologia nesses processos, é um Deus nos acuda. Até para a gente sentar, 2 unidades, 2 órgãos, 2 áreas, para estar discutindo, é uma dificuldade enorme.
Não agora, porque o tribunal, juntamente com a Ceará-Prev, juntamente com a Procuradoria-Geral e a CEPLAG, nós aprendemos o caminho das pedras. Vamos sentar agora mesmo, está saindo a pensão, como eu disse para vocês. E o prazo que nós colocamos lá foi de 15 dias. A pensão provisória, a pessoa entrou com pedido, comprovou com atestado de óbito, averbou esse óbito na certidão de casamento do casal. Imediatamente é para a gente liberar. E o comprovante de endereço? Não me importa, o cara pode morar até na Lua. Mas o primeiro impulso nosso é, vamos liberar a renda dessa família. Depois eu vou provar que esse camarada não vivia com aquela pessoa, ou, tá certo, aquela pessoa não tinha direito, ou aparece 2 ou 3 ao mesmo tempo depois, mas para cada uma que for aparecendo, a gente vai estar dando o tratamento adequado e devido. Então, esse é um esforço que o tribunal está conosco lá, reescrevendo tudo. Então, nós já redesenhamos pensão, aposentadoria, procedemos agora, o recadastramento é a prova de vida. Recentemente, vocês passaram por essa experiência. Assim que eu assumi a Previdência, ela nasceu em 2018, como vocês sabem, pela Lei Complementar 184, do final do ano de 2018. Eu fui nomeado no final do ano de 2019, tive o privilégio de ser o primeiro presidente dessa fundação. E por que o privilégio? Porque eu estou desenhando do jeitinho que eu gosto. Eu sou um auditor fiscal de carreira da Secretaria da Fazenda, mas no meu modelo mental eu nunca fui da administração pública. Essa burocrática, não. Porque comecei a trabalhar com 13 anos de idade, estudar muito jovem e trabalhar para ajudar o meu pai, e sempre tive na minha cabeça que ou eu gerava resultado para ajudar meu pai a sustentar meus irmãos, ou a minha família ia passar necessidade. Então, a partir dos 13 anos de idade, eu adquiri responsabilidade e fui para cima da vida. Aos 17 já era gerente comercial. Aos 21 já estava no Exército, era oficial do Exército. E assim, tudo que eu me metia a fazer, obviamente, sob a bênção do meu Deus, eu consegui superar todos esses desafios, todas essas dificuldades. E hoje tem uma sobrinha linda aqui, que é conhece toda a nossa história, que é a Derlange, é minha sobrinha, e que está aqui no Tribunal de Contas. Ela conhece muito bem a nossa história. E ela sabe que foi esse esforço individual. Ela sabe que foi a visão do meu velho, que era um simples barbeiro, que dizia: meu filho, estudar, trabalhar e temer a Deus. Isso transforma a vida de qualquer ser humano. Então, tema a Deus, trabalhe e estude. E seja agregativo para a sociedade. Agregue valor para a sociedade. Isso está na minha mente e a gente não consegue dar um passo se não for com esse propósito, se não for com esse objetivo. Então, voltando à questão do recadastramento da prova de vida, quando eu assumi em janeiro de 2020, portanto, na biqueira dessa pandemia, eu não imaginava que ia atravessar um momento tão difícil da nação brasileira, e, por que não dizer, no estado do Ceará, com essa pandemia. Eu chamei a agência bancária, que era responsável pelo recadastramento e prova de vida, que eu já conhecia a direção dessa agência, chamei e disse: há um procedimento que é obrigatório para todo gestor de previdência, e eu quero cumprir isso ao pé da letra, que é o recadastramento e prova de vida, o chamado recenseamento. Não, nós já fazemos, eu sei, mas da forma como vocês fazem, para mim não serve. Da forma como vocês fazem, para mim não serve. Por quê? Porque os dados que vocês levantam não têm a menor utilidade para a gestão da administração pública. Então, não serve. Bota num CD, não bate coisa com coisa, e aí eu não tinha utilidade, era uma base de dados inútil. E como é que o senhor quer? Eu quero agora coletar todas essas informações por um app, eu quero usar tecnologia mobile, eu quero que cada cearense
servidor público estadual faça o recadastramento e prova de vida, independente de onde ele mora ou de onde ele esteja. Se ele estiver no exterior, lá na cozinha da casa dele, no exterior, ele vai poder fazer o recadastramento e prova de vida. Mas o senhor vai dar quanto tempo para a gente fazer esse trabalho? 6 meses. 6 meses? O senhor está ficando doido. Não digo doido, não. Eu tenho plena consciência que com 6 meses dá para desenvolver a solução usando tecnologia mobile. Aí veio lá a diretora de tecnologia falar comigo, dias depois, e dizer que precisava de 3 anos. Eu digo, pois com 3 anos você está demitido. Para trabalhar para o Estado do Ceará, não serve. Para trabalhar comigo, principalmente. Então, 6 meses. Se vocês disserem que não tem condição, eu vou desenvolver. E nós conseguimos desenvolver, com 8 meses, aqui a nossa colega Paula, que foi uma das mentoras dessa solução e que desenvolveu comigo, e mais a equipe da Previdência, desenvolvemos essa solução. Resultado, gente que estava na Austrália, no Canadá, na Itália, nos Estados Unidos, na Holanda e tudo que era lugar, fez o recadastramento de prova de vida sem sair das suas casas. Quem estava no interior do estado não precisou vir para a capital, como acontecia antes. Quem não podia, de forma alguma, quem não conseguia, por telefone a gente passava a orientação, a doutora Paula coordenou todo o teleatendimento e treinamos 800 pessoas, inclusive os colegas do Tribunal de Contas do Estado. Conseguimos fazer, por isso que eu pedi para projetar os números, e eu vou já passar para vocês esses números, conseguimos fazer o recadastramento e a prova de vida de 137 mil pessoas, das 140 mil. Dá um pouquinho mais, dá 4 mil pessoas que ainda não conseguiram fazer, que eu vou mandar, a partir de 31 de dezembro, bloquear os salários. E se não comparecer, vai gerar uma economia aí de quase 20 milhões por mês para o Estado, o que dá uma economia de 260 milhões no ano. Racionalização de gasto. Com essa pandemia aí, onde muita gente morreu e não pôde praticamente se enterrar, ou pelo menos a família não pôde enterrar. Muitas pessoas devem ter desaparecido, partido para outra dimensão da eternidade. Tá certo? E aí a gente precisa tirar essas pessoas do cadastro de beneficiários, porque pode ser que tenha gente recebendo benefício indevidamente no nome daquelas pessoas. Com isso, nós vamos gerar essa economia aí superior a 200 milhões de reais, que já é útil para reduzir aquele déficit. Que déficit? 1 bilhão 518. Se eu tirar 200 milhões, como eu já consegui racionalizar 500 milhões, vai para 700 milhões de economia para o Estado do Ceará. De 1,5 bilhão fica um déficit de 800 milhões. Concordam? Então, nós vamos fazer esse esforço e vamos dar continuidade, porque nós estamos perseguindo o segundo objetivo. O primeiro objetivo é serviço de excelência, serviço em tempo real, disponibilidade de serviço em todas as instâncias onde a pessoa estiver. Porque é inadmissível que alguém que dedicou 35, 40 anos de tempo de serviço, eu estou com 40 anos de tempo de serviço no Estado do Ceará. É inadmissível que, ao me aposentar e ao precisar dos serviços do meu Estado, eu não os tenha. Para alguém que se dedicou tanto, que quase morria, prestando serviço à sociedade, especialmente numa experiência lá pelo interior do Estado, porque as pessoas não gostavam do meu proceder em ser zeloso, rigoroso, criterioso com a coisa pública. Mas o certo é que, além de prestar serviço de excelência no que se refere aos serviços previdenciários, que está bem ruimzinho aí, pensão por morte, reserva reforma, serviços em saúde, eu vou explicar para vocês, lojas online, eu vou explicar agora para vocês, tudo manualizado, tudo disponibilizado no site da Seraprev, aposentadoria, recadastramento e prova de vida,
benefícios especiais, e o portal, que é onde vocês poderão entrar nesse portal, desde que autorizados, né, Paula? Desde que devidamente credenciados, para pessoas inadequadas, para impedir que pessoas inadequadas tenham acesso às informações privadas dos nossos servidores, dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas. E como é que eu vou perseguir essa receita para completar e tapar esse buraco? Ali, os 2 pontos já me indicam que é serviços em saúde. Esse mesmo app, se você acordar de madrugada, se você precisar conversar com o médico, agora mesmo eu vou disponibilizar, no mês de dezembro, eu já vou disponibilizar o serviço de mastologia, profissionais médicos que vão poder acompanhar as questões de câncer de mama das servidoras estaduais, que mais de 57% dos 80 mil são mulheres, cuja faixa etária supera os 70 anos de idade. E o restante, homem, cuja faixa etária supera os 68 anos de idade. Tanto homem como mulheres se tornaram alvos fáceis do coronavírus. E que, ao invés da gente ir para uma farmácia, se contaminar, ou ir num hospital, ou numa clínica para fazer exame, esse serviço podia chegar até a minha residência. Esse app vai oferecer isso. Você é servidor do Estado? Ou é familiar desse servidor? Você vai poder falar com um médico especialista daquela área que você está precisando. Está precisando de um psicólogo? Vai ter lá o serviço de psicologia. Está precisando de um fisioterapeuta? Vai ter lá o serviço de fisioterapia. Está precisando de um enfermeiro? Vai ter lá o serviço de enfermagem, para aplicar uma injeção, para o acompanhante, o ajudante de uma pessoa idosa que está precisando de alguém para... Tá certo? A minha mãe, que já é uma senhora de 90 anos quase, tem lá o ajudante que cuida dela, não é verdade? 9 filhos, mas cada um foi para o seu canto. Mas tem lá a senhorita lá que cuida dela, zela muito bem por ela. Mas esse serviço vai estar no app. Ou seja, eu vou colocar no app muitos dos serviços na área da saúde, como nutrição. As pessoas com problema de diabetes não sabem o que comer, conversa com o nutricionista vai explicar. Resumindo, o que é que eu estou querendo dizer? Esse app vai disponibilizar serviços em todas as áreas relativas à saúde. Orientação, educação alimentar e uma série de outras coisas. E nós vamos pagar por isso? Não. Quem vai pagar é quem presta o serviço dentro do app. Porque nós estamos credenciando empresas que vão prestar serviços aos servidores. O plano de saúde dos servidores vai pagar por esse serviço e as empresas vão pagar para a Seraprev um spread. Esse spread vai ser utilizado para tapar aquele déficit financeiro. Mas aí o médico passou o medicamento, João Marcos, para mim. O que é que eu faço? Eu vou no app e o sistema diz, esse medicamento, dentre as farmácias contíguas aí ao seu bairro, quem vende mais barato esse medicamento é a farmácia tal, e ela lhe entrega com meia hora. Você aperta o dedo, com meia hora o medicamento chega na sua casa, e quem vai pagar para a Seraprev é a farmácia que lhe vendeu o medicamento. Então, são serviços que serão prestados em tempo real por meio do app. E com a garantia de que os servidores estarão adquirindo por preços bem mais competitivos, porque ele consegue percorrer uma cadeia de empresas e saber quem vende mais barato. Enquanto o professor Marcelo falava sobre processo licitatório e tal, eu conversava ali com a Paula. Eu digo, é porque ele não conhece o COFIP, que eu desenvolvi lá na Secretaria da Fazenda. Lá eu tenho um preço de todos os produtos. Mais de 10 milhões de notas fiscais são emitidas por dia no estado de Ceará. Para que eu preciso pesquisar? Eu já tenho esse serviço lá.
Eu vou lá na base e vejo a que preço está sendo vendida aquela mercadoria. E por que um medicamento que é vendido no mercado a 10 é comprado por 40 por município? Ou por 20 pelo Estado? Vocês percebem? Com a tecnologia, pessoal, muitas dessas barreiras burocráticas precisam ser revistas, redesenhadas. Eu não vou nem discorrer sobre o processo licitatório, que se eu for falar aqui, aí vocês vão entrar em parafuso, porque a gente faz de conta que compra bem quando pratica o processo licitatório 8666. Me perdoe a franqueza. Lojas online é a mesma coisa, pessoal. Serviço de assistência em saúde, o colega vai ter serviço com o profissional da saúde, com laboratórios que vão fazer os exames, que vão mandar fazer exame na casa de vocês, a farmácia que vai mandar entregar o medicamento, e assim um sem número de produtos, como gêneros alimentícios, onde uma rede de atacadistas do Ceará vai vender produtos alimentícios a preço de atacado. Quem não quer comprar? E receber em casa a mercadoria. E quanto é que eu vou pagar, João Marcos? Nada. Nós não vamos pagar nada. Mas o atacadista que vender para você vai estar pagando para a Previdência o spread. O que é que isso vai trazer de resultado? Eu projeto uma receita extra-previdenciária não inferior a 300 milhões por ano. Isso por quê? Porque o bolo de renda desses servidores, 140 mil servidores no estado do Ceará, supera aos 25 bilhões ano. Então, se eu tenho servidores que têm uma renda de 25 bilhões ano, e o servidor, a gente sabe como é, né? Salário do servidor. A gente recebe dinheirinho, paga aluguel, paga o feijão, o arroz, tá certo? Vai no restaurantezinho 1 ou 2 vezes por mês, e aí esse serviço, tá certo, consome toda a renda, que é esses 25 bilhões. Então, de tudo aquilo que for consumido via APP, a gente vai estar contribuindo para a Previdência. Certo? É que nós podemos, sim, fazer uma grande revolução no sistema previdenciário. Primeiro, simplificando. Simplificação. O caminho é jogar tecnologia, redesenhar esses processos, simplificando a vida das pessoas. Desenhando caminhos mais curtos, desenhando caminhos mais racionais, para que a gente não desperdice tanta energia, tanto esforço, tanto tempo. Esse é o caminho, esse é o desafio. E o tribunal tem a ver com o quê? Com tudo. Era para o tribunal estar fazendo esse trabalho e obrigar os gestores públicos a racionalizar os seus procedimentos, os seus processos. Não, mas eu fiz tudo direitinho. Eu fiz a rotina A, a rotina B, a rotina C, a rotina D, a E, a F e tal, a G, a H, de A a Z. Sim, meu filho, mas qual foi o resultado disso tudinho? 0. Passa borracha, não serve para nada. Esse é o caminho. Não tem outro caminho, pessoal. Como é que os países desenvolvidos funcionam? Como é que uma Nova Zelândia é um país de primeiro mundo e a gente, com tudo isso, não consegue ser do primeiro mundo? É um país em eterno desenvolvimento. Eu era criança e estava em desenvolvimento. O Brasil é o país do futuro. Estou com 65 anos, o Brasil é o país do futuro. E que futuro? Para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos. O futuro a gente constrói hoje, pessoal. O futuro nós construímos hoje. Hoje. Eu quero ter um futuro próspero para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos, para os meus descendentes. Então, meu irmão, eu vou começar a transformar isso hoje. Hoje. Esse é o desafio. E aí eu mexo com o modelo mental da administração pública, dos servidores públicos. Eu hoje, de manhã, quase ficava doido, de raiva. Quando o colega me trouxe o problema, a Paula estava do meu lado, ela viu lá.
os gritos que eu dei, porque não é possível que depois de 2 anos, eu falando, batendo na mesma tecla, o colega não entenda que ele precisa racionalizar, que ele precisa gerar resultado. Porque eu não só faço o trabalho de discipulado, quando precisa eu meto o chicote, porque assim as pessoas aprendem. Então, o certo é que a Previdência do Ceará, se Deus quiser, vai estar cumprindo o seu papel e nós vamos estar deixando tudo dentro dos conformes, com a participação do Tribunal de Contas do Estado. Passamos agora pela Lei Complementar 103, que foi a da reforma da Previdência, e não adianta reforma em cima de reforma. Reforma que tira benefícios, reforma que aumenta contribuições. Que é a fórmula que vem de Brasília é essa. Tira benefícios dos servidores, aumenta as contribuições. Sabe quanto é o nível de contribuição em cima do salário do servidor que o Estado do Ceará pratica? 14% o servidor paga. O Estado paga mais 28%, em cima da mesma base. Resumindo, tem em cima da mesma base salarial uma contribuição de 42% no Estado do Ceará e no país, porque praticamente padronizou o país todo. E não é suficiente para tapar o buraco, porque o buraco supera os 70 bilhões. O déficit atuarial supera a 70 bilhões. Onde é que nós vamos tapar um buraco com esse tamanho? E o financeiro, 1,5 bilhão. Só que se a gente não fizer nada em 2025, que já está em cima, vai superar 3 bi. Então, não dá para brincar. Não dá para a gente esperar. A reforma previdenciária veio, nos ajudou, desacelerando um pouco esse crescimento. Deu uma freada de 116 milhões de economia ano. Pouco, para quem tem um déficit de 1,5 bilhão em 2020, menos de 10%, concordam? Então, nós temos que fazer muito mais. Só que esse muito mais vai ter que ser em cima da criatividade, da inovação, que para mim é a palavra-chave. Inovação. Meu filho, você tem que almoçar, jantar, tomar café, dormir, pensando em inovação. Como é que eu inovo? Como é que eu transformo? Para o bem do cidadão cearense. E esse desafio está na minha cabeça, na cabeça da nossa equipe. Está aqui a doutora Paula e a doutora Ana Carolina. A Paula cuida de todo o desenvolvimento institucional e gerencia todo o processo de transformação da Previdência. Todos os projetos passam pelo desenvolvimento institucional. A Ana Carolina trabalha com a parte de comunicação e com a Paula, fazendo todo esse trabalho nas redes sociais, todo esse trabalho de comunicação por teleatendimento, não é verdade? Então, nós atuamos em todas as frentes. E o propósito é esse: simplificar, gerenciar o processo de transformação, saindo da era do papel para a era digital, que é a chamada transformação digital, gerando serviço de excelência, gerando resultado sustentável ao longo dos anos. Então, é o que nós gostaríamos de comentar com vocês. Eu terminei nem apresentando o resultado. Nós temos aí 4.592 pessoas, aqui, 4.592, que não fizeram o seu recadastramento. Temos 137 mil que já fizeram o seu recadastramento, e essa rede dos 137 mil vão usufruir de todos os benefícios dessa plataforma. Tá ok? Temos aí essa plataforma, pessoal, segura, não houve um caso de fraude. Nós estamos acompanhando, porque é feito o Face ID, que é a biometria da imagem da pessoa. Nessa tecnologia eu coloquei biometria de voz, que nós vamos estar ativando aí nos próximos meses.
porque simplesmente o mundo digital está recheado de marginal. A cada oportunidade, os camaradas clonam celular. Há uns 40 dias atrás, fizeram a clonagem do meu WhatsApp, saíram pedindo dinheiro aos meus amigos no meu nome. Não sei se a dela recebeu uma mensagem minha pedindo dinheiro. Aí mandaram para o meu irmão, que se chama Abraão. Ele disse, olha, seu Joãozinho, faz aí emprestar, como é que ele vai me pedir dinheiro? Aí ele foi esperto, não caiu na esparrela do bandido, né? Pouco mais era minha filha. Olha, pessoal, eu quase caía, porque o cara usou a minha filha, a Rebeca, é o nome da minha filha, me pedindo dinheiro. E eu estava no meio de uma reunião, apertado, e disse, procure a sua mãe. Procure a sua mãe, que o papai está numa reunião e não está podendo. Aí o bandido disse, está certo. E foi lá na mãe da Rebeca, né? Pedindo dinheiro. É muito esperto, é mais fácil enrolar homem do que enrolar mulher. É muito esperto. Ele disse, olha, a Rebeca ia me pedir dinheiro, não tinha isso. Mãe, me presta dinheiro aí que amanhã eu pago. Não existe isso, né? Então, a Solange, que é a minha mulher, já tirou de letra esse marginal. Mas a verdade é que hoje está de um jeito que a gente não pode brincar. Quase que eu ia caindo lá com dinheiro para mandar para a Rebeca, e era para a conta do marginal. Por conta disso, nós jogamos muita tecnologia, que é o Face ID, a biometria de voz, a biometria digital, a biometria documental. Então, tudo para evitar que trafegue papel nesse fluxo entre a setorial, a Cearaprev, a CEPLAG, a PGE e o tribunal. Quando chegar aqui, vai ser já tudo eletrônico. E o tribunal já vai encontrar, porque as regras previdenciárias que eu coloquei lá no Decision Manager, que é uma ferramenta da Red Hat, e essas regras já estão sendo homologadas pelo tribunal. Então, se o tribunal homologa as regras que eu coloquei no sistema, na hora que o tribunal for conferir, vai bater tudo bonitinho com aquilo que o tribunal orientou e estabeleceu. Daí a importância desse trabalho compartilhado entre os vários órgãos. Então, essas ilhas que antes existiam, nós estamos conseguindo, paulatinamente, eliminando essas barreiras que nos separavam. O certo é que nós estamos nessa construção. Tem defeito, João Marco? Tem. Eu nunca tive expectativa de perfeição. Eu dizia para a minha equipe, a equipe meio perfeccionista e preocupada, eu digo, eu não espero perfeição. Isso eu aprendi com um ex-chefe meu, que era secretário da Fazenda, que eu, me esmerando para fazer um projeto muito bem feito para ele, me apresentei uma vez, apresentei a segunda vez, eu achei que ele não estava entendendo. Aí ele olhou para mim e disse, você acha que eu sou burro, não estou entendendo o que você desenhou aqui? Eu disse, não acho que o senhor seja... É que o senhor ficou calado. Ele disse, aqui, hoje eu não tenho nada, você está me desenhando um processo aqui para me dar 100%. Eu me contento com 60%. Então, não há por que você ficar tão tenso e ansioso querendo a perfeição. A mesma coisa eu digo para as minhas colegas e meus colegas, eu não espero perfeição. O que eu quero é dedicação. E essa perfeição vem com a maturidade do instrumento, da ferramenta. Ok? Então, eu espero ter cumprido o prazo. Estou aqui fazendo de cabeça, mas ninguém me deu ainda a tabuleta amarela nem a vermelha. E eu quero me colocar aqui à disposição de vocês para prestar esses esclarecimentos. E é importante ressaltar que, com esse recadastramento e prova de vida, o tribunal vai poder ter uma fotografia, uma radiografia de todos os servidores do Estado, por faixa etária, por renda, por sexo, né? Por gênero, e muitas outras informações. Por localidade, quantos moram no bairro de Messejana, quantos moram no bairro da Aldeota, quantos no bairro X, no centro de Fortaleza. E agora nós estamos aqui com a sede da Cearaprev na 25 de março, número 300, onde era o antigo prédio da Junta Comercial. Nos colocamos, portanto, à disposição de vocês. Muito obrigado.
Agradecemos o presidente da Cereaprev pela excelente palestra. E para responder às perguntas, convidamos novamente o coordenador-geral do IPC, Juracy Muniz. Presidente João Marcos Maia, parabéns aí pela brilhante explanação, que não nos surpreende, conhecendo aí seu histórico. Temos aqui vários elogios quanto à participação da iniciativa, também da temática, e uma pergunta muito coerente aqui de uma colega do TCE, da Andréa Barreto. Ela disse que, diante de inúmeros casos, né, de corrupção na Previdência Social, já não passou da hora de implementar tecnologias mais avançadas, como blockchain, para o RPPS e RGPS? Essa tecnologia que nós lançamos agora já tem o blockchain. A gente já está trabalhando com outros instrumentos, como machine learning, BI. Então, jogamos toda a tecnologia de segurança possível nesse instrumento e nesse processo todo de transformação digital. Isso é tranquilo, por isso que até a presente data, graças a Deus, ainda não surgiu nenhum caso de fraude, nenhum caso de... apesar de 140 mil. O INSS lançou e recuou. O INSS lançou lá o app deles. Eu já tinha oferecido para o Leonardo Rolim, que era o presidente do INSS. Presidente, o Ceará já desenvolveu, eu já recadastrei 40 mil pessoas, não tivemos nenhum caso. Ele ficou calado, não disse nada, e foi desenvolver o dele, ou já estava desenvolvendo. Resumindo, o INSS lançou e depois teve que tirar o sistema. Depois lançou de novo e agora só faz uso do sistema lá dentro do INSS. Não sei para que usar essa tecnologia. Com relação ao déficit previdenciário, a falta de gestores capacitados para esses regimes próprios de previdência social não estaria diretamente relacionada a esses prejuízos registrados nesses regimes? O principal motivo desse déficit, na verdade, foi o modelo, a concepção lógica que foi definida em épocas passadas. Nós temos dois grandes modelos no mundo, que é o de repartição, tá certo? E o regime de capitalização. Felizmente, a partir de 2018, nós criamos também a fundação que vai cuidar do regime de capitalização, aliás, que já está cuidando do regime de capitalização, que é a Fundação Cereaprev, CE Previcom, o CE de Ceará, né? E Cereaprev, que cuida do RPPS, e CE Previcom, que cuida do regime complementar. O regime complementar está no modelo de regime de previdência de capitalização. O servidor coloca o recurso lá, ele é dono do recurso, tá certo? Os recursos são aplicados, são geridos pela fundação, mas o dono de recurso é o servidor, e ele acompanha para e passo o que é que está gerando de receita. E isso já é uma excelente saída. Mas o Estado do Ceará, mesmo no regime RPPS, já tem regime de capitalização, que é o Fundo Previde. Esse Fundo Previde, que tem hoje algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões, já nasceu com a lógica da capitalização. E os anteriores, que era o Funaprev e o Prev Militar, esses não, são os fundos deficitários, exatamente os fundos que foram concebidos em cima do modelo de regime de repartição. O que é o tal do regime de repartição? Um servidor se aposenta e tem que entrar mais 5 pessoas para poder financiar a aposentadoria dele. No modelo administrativo e no modelo evolutivo na sociedade moderna, em que as organizações estão perdendo o trabalho humano e está jogando muita tecnologia nos seus processos, o fluxo de entrada não bate com o fluxo de saída. Tanto que sai mais gente do que o que está entrando. Eu, quando entrei na Secretaria da Fazenda, tinha 3.000 pessoas, servidores de carreira. Quando eu saí da Fazenda, agora em 2018,
que eu fui para a saúde, depois fui para... 2019 fui para a saúde, 2020 fui para a Ceará-Prev. Tinha 1.200. Então, de 3.000 caiu para 1.200. Mesmo com o concurso realizado por nós, onde eu botei para dentro do Estado umas 1.000 e tantas pessoas. Tá certo? 80 e quanto? Esse concurso foi 80 e... Eu fiz o concurso da Secretaria da Fazenda em 81, tinha 3.000. Quando eu saí em 2018, tinha 1.200 pessoas. Então, dá para você ter uma ideia. E a responsabilidade, o volume de receita cresceu absurdamente. Tá certo? Se você comparar com a receita da época, onde a mão de obra artesanal predominava. Agora é tecnologia muito. E não tem jeito. Esse é um problema que é um bom problema, porque a gente torna as nossas organizações mais eficientes. Tá certo? A gente vê que o Estado do Ceará, com a gestão fiscal, com a transparência, com o controle interno, né, e com a Previdência, está um caminho muito bem trilhado, muito organizado. Existe alguma iniciativa, alguma ideia de se compartilhar essa evolução na gestão do sistema previdenciário com municípios? Porque o que se vê é porque os municípios têm uma dificuldade, sobretudo na questão atuarial, né, de futuramente cumprir com essas obrigações de valores que foram recolhidos e muitas vezes não tiveram a aplicação correta, cabível e o uso como deveria ser. Essas soluções, elas são da Ceará-Prev, portanto, é da administração pública, portanto, é do povo cearense. E, como tal, estão à disposição de todos os municípios. Eu já estive conversando com a Prece, coloquei esses sistemas à disposição, do jeito que nós temos um sistema para controlar os gastos e tal, e estamos aperfeiçoando, nós temos um sistema que turbina a receita financeira, o S-Gold. Esse 1 bilhão e 200 milhões, eu não aplico em qualquer fundo de renda fixa nem renda variável. O sistema S-Gold, com base em análise preditiva, ele diz que qual fundo eu devo aplicar o recurso. De maneira que, quando o tribunal for me fiscalizar, eu tenho lá o relatório que diz, está aqui, eu apliquei o dinheiro aqui e aqui, porque o sistema apontava e se confirmou. Não é à toa que, em 2020, nós obtivemos um rendimento que superou a 270% em relação à CDI. O nosso secretário Mauro Filho, rapaz, João Marcos, é isso mesmo, eu digo 274% de rendimento, porque o sistema ele indica o maior retorno com o menor risco. O sistema faz essa avaliação, usando métodos científicos desenvolvidos por nós e professores da Universidade do Ceará. O Ceará tem muito talento, então nós sentamos e desenhamos e discutimos e está funcionando e está à disposição dos municípios. E vai estar à disposição dos servidores. Se você tem dinheiro na sua poupança, 5 mil, 10 mil, e quiser saber onde é que deve colocar seu dinheiro para poder ter o maior retorno, o sistema vai lhe disponibilizar informação no celular, que é um dos serviços que eu vou oferecer na plataforma mobile. Isso aí traz segurança até para o superintendente, para o presidente dos fundos de previdência, né? Porque você está respaldado por um sistema idôneo, né, que traz a melhor rentabilidade e segurança para o investimento, porque aquele recurso é do servidor, né, que vai ser só alocado num momento certo. Né? E a gente tem que ter, no caso de previdência, essa segurança, essa liquidez e essa garantia, sobretudo, para quem vai precisar no futuro, quando mais se precisa do recurso, né? Foi minha primeira preocupação. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele 1 bilhão e tanto para eu tomar de conta, eu digo, esse bicho eu não vou tomar de conta sem ter elementos técnicos e científicos que me garantam que eu tomei a decisão certa. Por que tirou do fundo A, colocou no fundo B, João Marcos? Não, pelos belos olhos do gerente lá do banco. Não pode ser assim. Então, tem que ter instrumento que me sinalize e que me respalde, que foi uma das primeiras coisas que eu acertei com o nosso secretário Mauro Filho, e ele autorizou na hora o desenvolvimento da ferramenta. Aqui a pergunta que eu transferi aqui para o nosso presidente, a Maria do Rosário até falou, né, disponibilizar aos municípios um excelente programa
Isso aí a gente já falou aqui, a Renata Borges elogiando aqui a palestra, a Georgiana Soares, Petrúcio Muniz, Raimunda Rodrigues, a Georgiana falando dessa questão da inovação ser de fato uma ótima via para diminuir, sobretudo, o déficit, né, porque isso traz a segurança da aplicação do recurso, e concordando com a desburocratização e a gestão por resultados dentro da administração, isso aí é importante. A Andréa Barreto, que participou ativamente também, elogiando a palestra. E aí, presidente, a gente sempre conclui aqui a fase aqui das palestras, nosso seminário do TCE-EDU, que hoje trouxe temáticas tão relevantes como controle interno, como orçamento e finanças, né, integridade, a moralidade e a transparência, aí, fechando com chave de ouro com o tema da Previdência, né, um tema também sempre importante e ainda mais do momento. E qual seria, como experiente gestor, né, que já passou por tantas pastas e agora tão bem preside aí o Ceará-Prev, para os gestores de fundos de previdência, para aqueles que lidam com esses recursos tão sagrados, né, dos servidores, quais seriam as recomendações, os cuidados, especialmente nesse ano de 2021, que temos aí novas administrações, com certeza novos gestores nessas áreas, e vamos aí partir para o encerramento dessas primeiras contas. Quais seriam, assim, as recomendações dentro da sua experiência de gestor de uma área tão crucial? Na minha concepção, o grande esforço tem que ser o primeiro da transparência. Eu já chamei todas as entidades representativas dos servidores para me fiscalizar. Eu digo, eu quero vocês dentro, acompanhando no dia a dia, tá certo? E, dessa forma, dando transparência, dando instrumento de acompanhamento e monitoramento, que também está à disposição das entidades, trazendo os órgãos de fiscalização também para dentro, para participar do processo. Porque não adianta o tribunal chegar uma vez por ano para ver se os procedimentos estavam corretos, quando o leite já derramou. Então, se o tribunal começa a trabalhar agora comigo, por isso eu aqui elogiei a postura do presidente Valdomiro, porque ele mandou a equipe para vir para dentro da Ceará-Prev, a gente desenhando o processo. Como é que é para ser o processo de pensão? E o tribunal sendo copartícipe e já dando orientação, que é uma coisa que eu sempre idealizei e sempre sonhei. Eu digo, puxa, o tribunal só chega aqui para me penalizar, como gestor que eu fui da Secretaria da Fazenda. O ideal é que eu já pudesse antecipadamente construir esse caminho, junto com o tribunal. E aí é um trabalho de auditoria preventiva, um trabalho preventivo de acompanhamento e monitoramento. Então, acho que a administração pública desses fundos tem que garantir essa transparência, tem que garantir essa participação, porque um dinheiro depositado ele é tentador para o gestor, para aquele político que está assumindo aquele município. O camarada é cheio de necessidade, precisando de dinheiro. Ora, se não passa na cabeça dele usar aquele dinheiro? Claro. Por isso que essas instituições são necessárias, porque nós temos que garantir, tá certo? A transparência, a participação, a eficientização, que para mim é também um outro grande desafio, porque para eu eficientizar, eu tenho que enxergar diferente. A forma como eu vejo hoje, a forma como eu acredito que deva ser o correto, é a forma como eu desenho. E o que eu desenho pode não estar gerando resultado. Por isso que a gente tem que ir lá para a ponta da gestão por resultado. Rapaz, isso aqui está dando resultado? Rapaz, se eu tivesse uma ferramenta, estivesse aplicando esse recurso, será que eu não teria um retorno melhor? Não teria uma rentabilidade maior? Com uma taxa de risco menor? Ou seja, e aí o compartilhamento é fundamental. O gestor público municipal, nós estamos de portas abertas. Eu fico feliz quando eu recebo ligações, como eu recebi essa semana, do colega da Paraíba. João Marcos, o governador mandou ligar aí para vocês aí do Ceará, porque o Ceará é top. E a gente quer fazer conforme vocês estão fazendo aí. E como é que você está fazendo isso? É muito gratificante a gente saber que existem estados que estão loucos para aplicar as experiências do estado do Ceará.
como certa feita, eu, no auditório do Sudeste, que via de regra olha para o Nordeste, achando que a gente é tupiniquim, ainda é pau de arara, que ia para São Paulo só para fazer construção, né, de obras de engenharia lá e tal. O camarada lá no auditório, o governador disse, avise o governador Camilo que tudo que vocês desenvolveram lá no Ceará eu vou aplicar no meu estado aqui. Um auditório lotado de gente, que PhD, aquela turma cheia de arrogância e prepotência, e o pau de arara lá do cearense sentado lá no meio deles, e o governador fazer referência ao meu estado. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Com certeza. Nossa colega Andréa Barreto pergunta qual seria o procedimento, no caso, quando dá para disponibilização, para os municípios aderirem a essa ferramenta, né? Quando nós desenvolvemos, eu desenvolvi com a ETIS. A ETIS é uma empresa pública de tecnologia do estado do Ceará. Então, a ETIS é que tem a condição de disponibilizar esse serviço em nuvem, na modalidade SaaS. Você não investe nada em infraestrutura. É só você ser habilitado e você passar a usar o serviço. A coisa mais simples do mundo. Tá certo? Só que para desenvolver essa ferramenta eu gastei recurso público. E agora é a hora de retornar. Então, tem lá um spreadzinho que o município tem que pagar para a ETIS, e a ETIS compartilha com a Seraprev. Professor Alberto Teixeira, lá do Cariri, um parceiro, um grande amigo, um grande mestre, né? Está aqui João Marcos, grande administrador, estrategista do processo de modernização do Estado brasileiro. O que você sugere para os gestores públicos em atividades ou informação saiam da ótica da burocracia para uma gestão em busca de resultados e de agregação de valores públicos? A minha sugestão é fazer uma engenharia reversa, Alberto. Conheço você e a sua competência. É a partir da sociedade a gente saber o que é que a sociedade espera de nós. A questão é que, pelo nosso modelo mental e pelo nosso empirismo, a gente acha que porque foi para a universidade, estudou, não sei o que e tal, tem condição de definir pelo cidadão o que o cidadão precisa. Então, vamos inverter. Vamos ouvir. Na medida em que eu pesquiso, em que eu escuto o cidadão, portanto, invertendo o processo, eu começo a construir em cima da expectativa dele e não em cima da nossa. Porque se eu construir o nosso modelo, as nossas estruturas, nossos processos, nosso sistema, com base na minha expectativa, é um. Se eu, ao escutar o cidadão, e ele definir o que é que ele espera de mim, aí sim, eu vou desenhar um modelo que atenda às expectativas dele. Então, é a gente inverter, é colocar o cidadão em primeiro lugar. O que é que vocês querem de mim? Tá certo? Essa mesma ferramenta que nós desenvolvemos, que eu dizia para os nossos colegas lá da Seraprev, eu não quero perfeição. Vamos lançar e vamos ouvir. 100% do que as pessoas reclamaram em rede social, nós atendemos. E daí surgiram ideias brilhantíssimas e necessidades que foram superadas por conta desse nosso esforço. Por exemplo, eu disse para vocês que 137 mil fizeram recadastramento e prova de vida. E tinha gente que morava na Itália, na Austrália, no Canadá, em Milão, em Roma, Estados Unidos. E tinha gente que morava aqui, no interior do estado do Ceará, que não tinha sinal de internet. Bem aqui, na goteira de Fortaleza, não tinha sinal de internet. E o cidadão não conseguia fazer o recadastramento. Portanto, para ele fazer o recadastramento, ele tinha que vir à Seraprev, ou ligar para a Seraprev. E aí nós desenvolvemos o app offline. Não estava previsto, não estava no nosso planejamento desenvolver o app offline. E o que é esse app offline? Dá carga no celular. Quando chegava lá, eu já estava com todos os dados do cidadão. Aí só tirava a foto dele, colocava para dentro, tá certo? Ou a pessoa estava em coma,
E a família, olha, não tem como levar, não tem problema. Aí o nosso servidor ia lá na casa da pessoa e fazia, tomava as fotos, pegava os dados, os documentos, tudo offline, sem problema nenhum. Ok? Outro era, por questão de segurança, para entrar no sistema, tinha que passar pelo guardião da CEPLAG. Isso. Não era? Aí tinha gente que estava com 10 anos que não operava mais, o guardião da CEPLAG. Portanto, já tinha ido para o espaço. A senha, o usuário e senha, e não lembrava mais que telefone é que tinha colocado lá. Portanto, quando a gente mandava mensagem por telefone, a pessoa não sabia, porque o telefone não era mais dela, já era de outra pessoa. Resumindo, aí nós criamos a senha provisória. Depois que eu checava com perguntas, como é o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome do primeiro filho, o nome do último filho. Coisa mais simples. Como faz essas empresas, pessoal? Google, Apple, todos eles fazem isso. Aí a pessoa respondia direitinho, libera uma senha provisória para ela. Bota os dados dessa pessoa para dentro. Agora ela só vai ser validada depois que a gente checar tudinho. Para não entrar um espertalhão, né? E aí a gente foi resolvendo. E sabe de onde saíram essas ideias? E por que saíram? Porque eu estava ouvindo as pessoas. Por isso que eu digo, Adalberto, vamos inverter a lógica. A administração pública tem que partir do cidadão para dentro da administração pública, e não o oposto, da administração pública para o cidadão. Não, vamos lá, vamos ouvir e vamos trazer as contribuições. Maravilha. Realmente, essa aproximação com o cidadão é crucial e o sistema foi desenvolvido, eu acompanhei muito por meio das mídias sociais, mais próximo do cidadão hoje impossível, né? As reuniões que tinham, as palestras que haviam. E o sistema é exigente, porque teve um domingo que a gente foi fazer o recadastramento da minha mãe pelo aplicativo, o que a gente bateu de foto, foi muita foto para poder o sistema aceitar a foto realmente que trouxesse segurança para a caracterização. Presidente, a gente agradece demais, parabeniza aí pelo êxito, né, na área de previdência. O Estado do Ceará realmente é exemplo hoje para o Brasil de várias práticas. Isso mostra o fortalecimento das instituições, que é importante para a democracia, fortalecimento das instituições executivas, do legislativo, das instituições de controle e a previdência também dentro dessa questão da segurança para o servidor, para aquele que contribui durante toda uma vida e tem o direito, né, de ter essa garantia quando mais precisa. Eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais e, consequentemente, eu farei os agradecimentos. Tá ótimo, eu fico feliz, agradeço assim, imensamente ao tribunal por essa iniciativa, tá certo? O Instituto por dar essa oportunidade de a gente debater assuntos. Eu estimulo que façam isso permanentemente, porque isso é muito útil para todo o quadro do tribunal, muito útil para os servidores, e o Tribunal de Contas tem um poder de multiplicação que vocês não têm ideia. Na Secretaria da Fazenda, quando eu chamava um gestor para tomar determinada eleição, mas o tribunal não permite isso. Quem foi que disse para você que o tribunal não permite isso? Onde é que está escrito? Tá certo? Então, se o tribunal faz esse processo, contribui, fiquem certos de que o resultado para o cidadão vai ser muito grande, muito grande. Então, eu parabenizo a vocês, especialmente aqui na figura do presidente. O presidente Valdomiro realmente é muito participativo, democrático e gosta muito de contribuir. E a todos vocês que fazem o Tribunal de Contas do Estado.